E o texto que nós vamos falar hoje está em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Não leva a Bíblia para eles lá? Efésios é no Novo Testamento, é uma carta que está mais ou menos aí bem no finalzinho da Bíblia, uma carta pequena, Efésios, depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí você encontra, ainda não temos o telão ainda, tínhamos o telão ficou. Então não temos a data show para passar o texto. O tema é: não cessamos de buscar a Deus. Não cessamos de buscar a Deus. Efésios 5, verso 15 ao verso 21, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos ao Senhor. Curvem a vossa cabeça. Pai querido, Pai santo, Pai de misericórdia, Pai de amor, sob a Tua palavra, Senhor, nos curvamos, ó Pai. Sob a Tua palavra, Senhor, estamos aqui para aprender de Ti, para buscarmos mais a Tua presença, para enchermos de Ti, para não olharmos para a circunstância, mas focarmos no Senhor, não olhar para a tempestade, mas saber que o Cristo está no barco me guiando e me livrando de toda situação ao contrário. Pai, graça Te damos por tudo que o Senhor tem dado ao Teu povo, no meio dessa tribulação, no meio dessa pandemia. O Teu nome tem sido glorificado e louvado, a Tua igreja tem buscado a Ti, mesmo distante um dos outros, os irmãos afastados devido a essa situação, a Tua igreja tem clamado, o Teu nome tem sido levado em toda parte dessa cidade de Virgolândia, em toda parte do Brasil, através da internet, através das mídias em gerais e através da nossa palavra pregada por onde passamos. Ó Deus, nos guia e nos protege e abre a nossa mente para que possamos entender e não cessarmos de buscar a Tua face, em nome de Jesus, amém. O texto de hoje, do tema, não cessamos de buscar a Deus, mas faremos uma breve introdução para entendermos um pouco desse texto de apóstolo Paulo. E nessa introdução, vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido como José do Egito, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, um jovem que tinha tudo para dar errado e deu certo, porque esse jovem não deixou as coisas que estavam acontecendo influenciar na sua trajetória. Então vejamos que a trajetória da nossa vida, ela é implicada por várias situações.
e somos acometidos no decorrer dos tempos por várias situações que nos impedem a caminhar, que nos atrapalha a continuarmos com o nosso sonho. Lá em Gênesis capítulo 37, começa a contar a história de José, e vai até o capítulo 47 de Gênesis. E ao decorrer da história dos 10 capítulos, José tem um sonho. E José já era mal visto pelos seus irmãos, porque Jacó amava mais José do que os seus irmãos, porque José era filho da sua velhice, José era filho da mulher que ele amava. Então, tudo se convergia na família de Jacó contra José, mesmo o pai de José o amando. E Jacó deu uma veste para José, uma veste colorida, uma túnica linda, o qual se destacava entre todos os filhos. E José teve um sonho, e ele contou o sonho para os seus irmãos, que ao trabalho da colheita dos milhos, dos trigos, o feixe de cada um dos seus irmãos se prostrou diante do feixe de trigo de José. E logo os irmãos de José se enfureceram. E José teve outro sonho e contou para o seu pai que a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E o próprio Jacó falou assim: que é isso, José? Você está dizendo que toda a família vai se prostrar diante de ti? Ninguém acreditou naquele sonho. José era um menino sonhador, o qual o Senhor dava o sonho. Não era aquele menino que ficava viajando no mundo da lua. Eu quero ter tal coisa. Não, José trabalhava. José era um menino amado. Era aquele menino que ele ia no campo e via algo acontecer de errado entre os seus irmãos, corria e contava para o seu pai: pai, meus irmãos fizeram isso e aquilo outro. José era um menino que era amado pelo seu pai, mas era odiado pelos seus irmãos, e os seus irmãos tramaram contra ele. Olha o que o texto diz para nós, lá no verso 18. Vejamos, Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está nos ensinando: se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu não entro em contenda com a minha esposa. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu não entro em contenda com meu irmão. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vivo em paz com todos. Logo, os irmãos de José não estavam cheios do Espírito Santo e contentava contra José. E assim, os irmãos planejaram matar, mas não mataram. Jogaram ele numa cisterna, mataram o cordeiro, embriagou a veste de José com o sangue do cordeiro e mostrou para o pai deles: aqui, pai, veio um bicho feroz e matou o nosso irmão José. Trouxeram só a veste ensanguentada. Eles tramaram uma mentira contra José. Contudo, José na cisterna gritava: socorro, socorro, socorro. E os seus irmãos não a socorreram. Até o outro dia, chegaram, pegaram José da cisterna e falaram: não vamos matar, vamos vender para os mercadores. Pegaram José, aquele menino de mais ou menos uns 17 anos, e venderam para os mercadores. E os mercadores levaram José para o Egito. Olha como é nós vivermos uma vida voltada para o reino de Deus, voltada para as coisas corretas, voltada para a oração, voltada para a busca de Cristo. Quando buscamos a Cristo, essas coisas, os quais nos fazem invejarmos dos outros, não acontecem conosco, porque somos protegidos
pelo capacete da salvação. O capacete da salvação nos protege contra as ciladas do diabo. E logo, José foi vendido para o Egito como escravo. Lá em Salmos 105, versículo 18, diz que José, quando estava indo preso para o Egito, ele estava com grilhões nos seus pés, amarrado com os ferros nas mãos. Lembra aqueles filmes de escravos? De escravos com as mãos amarradas e os pés amarrados com a bola que não consegue nem andar direito? Mais ou menos isso aconteceu com José. E ele foi preso e levado ao Egito. Chegou lá, foi vendido. Mas José não se curvou diante da situação. Ele foi buscando ao Senhor, buscando se regenerar em Cristo, buscando se robustecer em Cristo, fortalecer em Cristo. E José foi vendido para Potifar. Potifar fez José o seu mordomo, até o ponto da mulher de Potifar achar graça em José, porque José era um homem bonito, um moço bonito, de dentes bonitos, de cabelo bonito, o menino era bonito. E a mulher de Potifar quis ficar com José. E José não aceitou. Por José não aceitar ficar com a mulher de Potifar, ele fugiu. A mulher de Potifar segurou na sua veste e ficou um pedaço das vestes de José na mão da mulher de Potifar. E ela gritou como se José tivesse assediado sexualmente. E rapidamente os guardas reais prenderam José. E José ficou preso por 13 anos. Vejamos, vamos entender. Apóstolo Paulo nos ensina: não nos embriagamos com vinho que traz contenda, que traz dissoluções, que deixa a sua cabeça tortuosa, deixa você insensato, deixa você inerte na sua vida, que já não está boa. Você fica paralisado, você só faz aquilo que o seu coração manda. E a palavra de Deus fala que aquilo que o coração manda é imundo. Os desígnios do coração é imundo. Não há pior traição para a nossa vida do que fazermos aquilo que o nosso coração manda. Porque o nosso coração só manda fazer algo mal. Agora, imagine se José tivesse se embriagado com vinho. Ele teria caído na tentação da mulher de Potifar. E toda a trajetória, a história de José estaria em ruínas. Mas José não se embriagou com vinho, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E José foi preso, ficou 13 anos na prisão, até o ponto de Potifar, até o ponto de Faraó ter um sonho. E ele interpretou os sonhos de Faraó. E Faraó colocou ele na posição de governador do Egito. Então vejamos, quando nós olhamos para a nossa trajetória, parece que os propósitos de nossa vida estão desfalecendo, o propósito de nossa vida estão esfarrapados. Não tem nem como segurar, porque está esfarrapado. José, parecia que a história dele estava em farrapos. Mas não estava. Porque ele não cessou de buscar a Deus. Sabe o que faz nós continuarmos lutando? Não cessar de buscar a Deus. Olhamos a trajetória do nosso mundo. Homens de Deus buscando ao Senhor mudou a trajetória daquele lugar. Agora olhamos, se não fosse homens como José, como Jacó, como Davi, nos ensinando a buscar a Deus, como a buscaria?
Mas todos esses homens são apenas relâmpagos, são relampejos de Jesus. Jesus é o cerne central, Jesus é o homem central que devemos imitá-los como filhos amados para passarmos por essas grandes situações sem ser contaminado pelo mundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, abre sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 2, assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que José, passando por tudo isso, não escureceu? Porque ele não se amoldou ao mundo. Ele não entrou na forma do mundo, continuou firme na forma o qual o seu pai lhe tinha ensinado. O pai de José ensinou o seu filho a andar no caminho da obediência, no caminho da perseverança, no caminho da prudência. E José, mesmo acusado de assédio sexual, preso, ele não cessou de buscar ao Senhor, até o tempo que ele chegar a ser governador. E aconteceu fome. Os irmãos de José foram buscar mantimento no Egito. José poderia devolver na mesma moeda para os seus irmãos aquilo que eles fizeram anos atrás, mas José não fez. José o recebeu ao ponto de José se revelar lá em Gênesis capítulo 43 e trazer todos os irmãos de volta e alimentar toda a Canaã, todo o Egito. Faraó foi próspero por causa de um homem de Deus. Potifar foi próspero por causa do homem de Deus. Sejamos próspero, obediente, sincero e prudente em todos os nossos afazeres. Aí seremos prósperos, o nosso patrão será próspero e tudo em volta será próspero, porque somos do Senhor e não buscamos os nossos próprios interesses, mas buscamos o interesse na pregação do Evangelho de Cristo. Olha só o que Efésios nos ensina, o apóstolo Paulo ensina em Efésios, verso 19, abre: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha o que alegra, olha o que nos transforma. Estamos no nosso trabalho, estamos em nossas casas, o que vamos fazer? Louvar, glorificar, exaltar, glorificando. Vejamos, Salmo 105, olha o que o salmista Davi escreve: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor o seu poder, buscai perpetuamente na sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fiz, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Então o apóstolo Paulo fala: cantai cânticos, salmos, hinos, louvando a Deus, cantai-lhes salmos, falai das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E ele está dizendo: o Senhor fez maravilhas na vida de José, fez maravilhas na vida do povo hebreu, que atravessou o deserto por 40 anos e entrou em Canaã e herdou a terra prometida. Cantai-lhes salmos, porque eles sofreram por nós, por isso estamos aqui hoje. Eles perseveraram. Homem chegou aqui em Virgolândia há mais de 50 anos atrás, pregando o Evangelho. Eles perseveraram. Hoje estamos aqui porque alguém veio primeiro do que eu
pregando o Evangelho. Se estamos aqui hoje porque alguém nos revelou a palavra de Cristo, cantamos salmos, mostramos ao mundo as maravilhas do Senhor, o quão grande Ele é e que Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Aleluia! Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não sujeitando uns aos outros como escravo, mas de consciência livre e temor. Então José, ele teve toda essa trajetória, perseverando em Cristo, buscando em Cristo. E ele acolheu todos os seus familiares, 75 pessoas ele acolheu e alimentou, e ele abraçou seu pai Jacó, e ele abraçou os seus irmãos, e Jacó abençoou José, abençoou os seus filhos, e morreu Jacó feliz a vida na terra do Egito, porque abençoaram seu filho José que ele amava. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque havia um homem que era prudente, não era insensato, era um homem obediente e que compreendia os desígnios do Senhor. E nós devemos compreender o desígnio do Senhor, louvando, glorificando, exaltando na sua majestade, no seu poder. Não se embriague com vinho que traz distensões, que traz confusões, traz contenda, mas enche-vos do Espírito Santo, onde há alegria e bonança. Vamos nos despir de toda maldade e nos revestir do Espírito Santo. Aí sim, vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos viver uma vida de imaginação, mas devemos viver uma vida de sonhos, pautado dentro da palavra do Senhor. A Jéssica falou em Provérbios: caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o fim é morte. Sabe qual caminho é bom para nós? O caminho da salvação, o caminho de Cristo. Seguir a Cristo, seguir, e não nos desviamos, nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguimos para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Buscamos a Ele incessantemente. Lá em Lucas capítulo 18 fala sobre um juiz iníquo, um juiz mau. Mas tinha uma viúva que necessitava que aquele juiz iníquo julgasse a sua causa. E aquele juiz, Lucas 18, e aquele juiz era mau. E aquela viúva ficou oportunando, até aquele juiz foi lá e julgou a causa dela. E Jesus fala: sendo esse juiz iníquo, um homem mau, fez justiça a essa viúva, quanto mais eu, Deus de justiça, farei a vós. Deus é Deus de justiça, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus que é fogo consumidor, mas para com os seus filhos Ele trata com amor. Ele dá o que precisamos, Ele dá o que não merecemos, mas o que precisamos, porque nós não merecemos nada, mas Ele nos dá, porque é bondoso em nos socorrer. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nossas vidas, e não deixamos de buscar o Senhor, não deixamos de invocar o nome dEle,
pois o Senhor tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, e Ele tem abençoado os seus filhos, e os filhos têm sido obedientes, por isso são abençoados. José foi obediente, por isso ele alcançou a vitória. Para alcançarmos a vitória, precisamos obedecer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que possamos ter o poder de amor, o poder de ser ousado e não covarde, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Você imagine se José fosse covarde, teria morrido no meio do caminho. Mas ele não, ele foi perseverante, ele foi ousado, ele alcançou a vitória, e assim também o Senhor nos dará a vitória. Ele já nos deu a salvação, mas temos um caminho a percorrer na peregrinação. E ele fala: vai de fé em fé e de glória em glória, alcançando a graça vindoura do seu Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus venha nos guardar, nos proteger, que o Senhor venha abrir a nossa mente para que possamos entender mais e mais da sua palavra, cada dia mais, sendo prudente e não insensato na palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês.